Fala pessoal, tudo bem com vocês? 39 anos de Andrés Nicolás D'Alessandro. O jogador que completará 12 anos desde a sua chegada ao Inter, mas que foi traído por um presidente e que quase jogou no rival. São histórias do aniversariante do dia. Eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e vamos juntos! 39 anos jogando fino da bola, ainda em atividade, é para poucos. O D'Alessandro, um dos mais longevos jogadores do futebol brasileiro e com uma história riquíssima, né? É muito raro um jogador ficar quase 12 anos como ele está, vai completar 12 anos no Internacional, ganhando títulos como ele conquistou, sendo ídolo e digo mais, um dos top 3 da história do Inter. Para alguns top 5, top 10, para mim top 3. Eu colocaria o D'Alessandro no mesmo hall de Paulo Roberto Falcão, talvez o melhor jogador da história do Inter, e um dos maiores, efetivamente, para muitos o maior, porque o Falcão lidera aquele time mágico da década de 70, tricampeão brasileiro, tricampeão invicto, né? O último título de forma invicta, algo que não será repetido até pela fórmula, muito difícil que seja, aquele Inter de 1979. Que vem depois, né, a pavimentar a seleção de 82, o Falcão que depois vai fazer história na Roma, é um jogador de altíssima técnica, um líder dentro de campo, para um volante, um meio-campista extremamente moderno e técnico, e todos os títulos que ele transformou, que ele acabou transformando o Inter de um time regional a um time nacional na década de 70. Depois o Fernandão, né? O Fernandão capitão planeta, né? O capitão do Mundial de Clubes em 2006 contra o Barcelona, da primeira Libertadores em 2006. Ele lidera o Inter nessa retomada no início dos anos 2000. E depois vem o D'Alessandro, porque depois que o Inter tem essa fase vitoriosa, ali até 2006, 2007 acaba tendo uma oscilação, embora tenha vencido um título que foi a Recopa, em 2008 há uma reformulação dentro do Inter. E aí chegam peças como o Nilmar que volta, o Alex, o D'Alessandro e fazem aquele time do Tite maravilhoso que vence a Sul-Americana, e depois Magrão, Guinha Azul, e aí depois acaba conquistando a Libertadores mais uma vez em 2010, fora outras conquistas também. Mas o D'Alessandro chega em 2008, em julho de 2008, numa situação incrível, né? Porque o Inter se reformulando, e aí vem o Delcir Sonda e paga 7 milhões de dólares para tirar ele do Saragossa da Espanha, ele emprestado ao San Lorenzo da Argentina nos primeiros 6 meses daquele ano de 2008. Ele chega e já chega arrebentando em grenais, tendo essa idolatria junto ao torcedor, que só veio aumentar na sequência com os títulos, com a importância dele, com a qualidade técnica e com o amadurecimento do D'Alessandro. O D'Alessandro, quando chega no Inter, chega um pouco arredio, né? Aquele jogador argentino que não está acostumado muito a dar entrevista, está chegando num outro ambiente, mas aos poucos ele vai cedendo a esse universo, vai entendendo o seu papel e vai construindo a sua história. Não apenas com o Inter, com a cidade de Porto Alegre. O D'Alessandro hoje tem um projeto social maravilhoso, que é o Lance de Crack, que já ajudou muitas entidades assistenciais. Todo final de ano ele promove esse jogo que lota o Beira-Rio e que promove muitas doações. Ele poderia fazer em Buenos Aires, mas faz em Porto Alegre e beneficiando entidades carentes ali do entorno da grande Porto Alegre, da região metropolitana. É um cara que é cidadão emérito da cidade, ou seja, o terceiro filho dele nasceu em Porto Alegre, é gaúcho. Ele adotou Porto Alegre para viver e a cidade e o clube adotaram o D'Alessandro. Ele é brigão, ele é polêmico, ele fala o que pensa, ele apita jogos, ele faz tudo isso. Mas eu sempre digo que todo torcedor gostaria de ter o D'Alessandro no seu time. Eu gostaria, porque é um cara que veste a camisa, é um cara que não importa de que maneira ele vai tentar te ajudar. Às vezes ele pode acabar se prejudicando, né, pelo seu comportamento epidérmico, né, verborrágico, é um cara muito sanguíneo. Agora, que ele vai dar o máximo o tempo inteiro para conquistar a vitória, isso não tem dúvida. Isso já é do argentino, e o D'Alessandro com o Inter tem essa relação. Inclusive, a gente viu isso ser histórico, né, do D'Alessandro com o Inter, né? Ele sempre arrumando confusão, mas ao mesmo tempo com bons números, com títulos, com tudo que ele já conquistou. Por que eu falo top 3? Porque muitos colocam o Figueroa, por exemplo, naquele time dos anos 70 e não seria nenhum absurdo colocar.
Para mim ele é o maior 10 da história do Inter, embora eu sei que muitos coloquem o Rubem Paz, que até não ganhou títulos, né, no início dos anos 80, mas era um jogador, inclusive ídolo do D'Alessandro, refinadíssimo o uruguaio Rubem Paz. E o Paulo César Carpegiani, que jogava uma barbaridade também. Eu não vi o Carpegiani jogar, a não sei em videotape. Então, para mim, o D'Alessandro, até por essa retomada, pelo que ele representa, ele para mim é o maior 10 da história do Esporte Clube Internacional. Mas em 2016 tem um capítulo negativo nessa história, não por conta do D'Alessandro, mas porque o senhor Vitório Pífero, que depois a história tratou enfim, de fazer jus às coisas ruins que ele fez ao clube, ele simplesmente defenestrou o D'Alessandro do Beira-Rio. Houve um consenso, não sei de quem, mas dos pares do Vitório Pífero e ele especialmente, de que o D'Alessandro já havia encerrado o seu ciclo no Inter, de que ele não era mais importante tecnicamente e que poderia atrapalhar com as suas posições, contrárias muitas vezes ao que estava acontecendo lá dentro. E o que pensou a diretoria do Inter naquele momento? Vamos nos livrar desse mal, desse problema. E aí o D'Alessandro é emprestado ao River da Argentina por 1 ano. E ele tinha contrato de mais 1 ano, né? Então ele poderia vir e se despedir do Inter. Pois bem, em 2016, todo mundo sabe o que aconteceu, né? O D'Alessandro lá na Argentina com o River, ele sai no começo do ano, o Inter nem tinha começado o Campeonato Brasileiro, começa inclusive liderando o Campeonato Brasileiro e depois é rebaixado para a 2ª divisão pela primeira vez na sua história. O D'Alessandro não estava presente no elenco. A gestão Pífero termina e daquele jeito, né, no final do ano, resgatando Fernando Carvalho e outros nomes históricos do Inter para tentar salvar o clube numa medida desesperada, a coisa não acontece, o Inter é rebaixado, termina a gestão Pífero e vem o Marcelo Medeiros para tentar reconduzir o Inter depois de todas as burradas que o Pífero fez. E o D'Alessandro volta, e o D'Alessandro opta por defender o clube na Série B e reconduz o Inter até a Série A e hoje está aí. O Inter é 3º colocado no 1º ano do Campeonato Brasileiro, no 2º ano chega à final da Copa do Brasil e o D'Alessandro lá. O D'Alessandro, nesses últimos 2 anos, se reapresentou com os melhores índices físicos do elenco. Então a gente daqui a pouco pode pensar que o seu benefício físico já não é mais o mesmo? Discordo. Obviamente ele não tem mais a condição de jogar 90 minutos em alto nível. Mas isso ele mesmo chegou à conclusão e foi se moldando ao longo do tempo pela sua qualidade técnica. E hoje eu ainda considero o D'Alessandro essencial para o time. Titular ou não, ele é essencial. Ele tem que estar no grupo, além da liderança que ele exerce, né? Então, teve essa traição no currículo do presidente, mas ele voltou e a história reconhece quem é quem depois de tudo que aconteceu. Agora, vocês sabiam que o D'Alessandro quase jogou no Grêmio? E é incrível, porque o D'Alessandro tem uma história de respeito, inclusive com o Renato Gaúcho, eles têm uma amizade, eles são muito parecidos, né? Cada um defendendo a sua causa. Tem muitos torcedores do Grêmio que param o D'Alessandro para tirar foto, porque o gremista sempre se identificou com esse jeito de ser do D'Alessandro, essa coisa aguerrida dele de ser. Tanto que o Grêmio, através do Paulo Pelaipe, ex-diretor de futebol do Flamengo, que também foi diretor de futebol do Grêmio, começou lá inclusive, tentou a contratação do D'Alessandro no final de 2007. A coisa acabou não acontecendo. O presidente Paulo Odoni achou muito caro e realmente ele custava muito nessa época, tanto que o Inter precisou de um investidor para trazer. Quando ele ainda estava no Zaragoza e não estava dando muito certo lá. E aí o Zaragoza empresta para o São Lourenço. Do São Lourenço ele vai para o Inter. Mas o Grêmio tentou do D'Alessandro e do Guinha Azul nessa época. Eu tive a oportunidade de entrevistar o D'Alessandro várias vezes. Na mais recente ele esteve aqui em São Paulo, em Atibaia, numa intertemporada. E nessa entrevista eu conversei com ele e perguntei isso. Quase que separou no rival. A resposta dele foi a seguinte: ainda bem que não, né? Porque eu peguei justamente, depois ele brincou, justamente a fase boa do Inter, e depois o Grêmio estava numa fase muito ruim, né, de uma fila enorme, que só foi acabar em 2016. E o D'Alessandro brincou, evidentemente que ele respeita o Grêmio, mas dentro de campo a gente sabe que ele está defendendo o dele e construiu a sua história lá. Hoje é um dos maiores jogadores da história. Parabéns, D'Alessandro, 39 anos não é para poucos. Você gostaria do D'Alessandro no seu time? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!